Deus, que bom que você está aqui. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 139. Salmo de número 139. Nós vamos ler os versos 23 e 24. Salmo de número 139, versos 23 e 24. Amém? Graças a Deus. A palavra do Senhor diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós queremos ser guiados pelo Senhor, amém? Vamos orar, fecha os seus olhos. Senhor, nós queremos clamar pela Tua presença nesse lugar. Sabemos e clamamos sabendo que o Senhor já está aqui, porque o Senhor prometeu estar conosco todos os dias. O Senhor prometeu se fazer morada em nossos corações, e estar conosco quando nos reuníssemos em Seu nome, e é no nome do Senhor que estamos aqui. O Senhor é o motivo de nós estarmos aqui nessa noite. Por isso nós clamamos a Ti, fala conosco com poder, com graça, com misericórdia. Nos conduza em adoração, nos conduza em louvor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, e como Davi um dia orou, sonda o nosso coração nessa noite. Vê se há em nós algum caminho mau e vem nos guiar. Nós queremos ser guiados, nós queremos ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor com alegria. Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus faz assim. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Vamos aplaudir o nome dEle. Ele é bom, Ele é misericordioso, e é por causa das misericórdias dEle que nós não somos consumidos, não é verdade? Nós não somos merecedores, mas Ele nos ama mesmo assim. E nós vamos louvá-lo, amém? Com alegria, porque o Senhor é o nosso Deus, amém? Vamos louvar o Senhor com alegria, viu, irmãos? Quero ver todo mundo alegre, louvando o Senhor com as palmas. Tem muitos dias que a gente não canta florim com palmas, não é? Vamos esquentar aí do ar-condicionado. O sentimento mais precioso que vem
Deus, Ele é bom. Amém? Eu estou aqui fazendo um aleluia, levantando os braços e agradecendo o Senhor. Um testemunho, que quando eu dei Covid em julho, né? Antes de eu dar Covid, eu tinha bursite. E eu não levantava mais o braço, nem levava mais o braço para trás. E isso me, né? Falei assim, gente, eu gosto tanto de erguer as mãos e adorar o Senhor. E eu não conseguia mais. Eu estava fazendo pilates para ver se eu melhorava, mas nada melhorava. Ginástica não melhorava, fisioterapia não melhorava, remédio não melhorava. Mas assim como o Senhor fez grandes coisas durante os dias que eu estava no hospital, Ele me curou de muitas coisas. E uma das coisas que Ele me curou foi da bursite. E hoje eu posso levantar os braços, glorificar o Senhor, exaltar o nome dEle, porque Ele é Deus, amém? Ele é Senhor, e grandes coisas Ele faz nas nossas vidas, e grandes coisas Ele ainda tem feito, que eu ainda quero testemunhar para você, porque o nosso Deus, tudo que Ele faz é perfeito. Não pense você que tudo aquilo que você coloca nas mãos dEle, aí você pensa assim, não, mas está demorando, ou às vezes Deus está fazendo, não é da forma que eu queria que fizesse. O nosso Senhor, Ele é Senhor. E Ele sabe o momento certo, a hora certa. Ele sabe como fazer. Então só glorifica Ele, exalte a Ele, sirva a Ele. Esteja com Ele em qualquer circunstância. Amém? Porque Ele é o nosso Senhor. Coloca a mão no seu coração e fala assim comigo, Senhor, eu quero te pedir perdão. Porque muitas vezes eu chego a Ti, não com o amor que o Senhor merece, mas eu chego a Ti com interesse, porque eu sei que o Senhor é poderoso. Mas me perdoa, Senhor, porque eu quero chegar a Ti, não pelo que o Senhor pode fazer, mas pelo que o Senhor é. Amém? Nós venhamos nos achegar ao Senhor pelo que Ele é. Que nós venhamos amar o Senhor porque Ele é Deus. Amar o Senhor porque Ele é Senhor de todas as coisas. Foi Ele quem nos fez e Ele sabe de tudo. Quando nós aprendermos a amar o Senhor pelo que Ele é, tudo Ele fará em nossas vidas. Nada nos fará falta. Nós não teremos falta de nada, porque Ele é Pai, Ele é Senhor. E Ele está aqui nessa noite. Talvez você pense assim, eu não sinto a presença dEle. Mas Ele está aqui. Peça a Ele para quebrantar o seu coração. Peça a Ele para você senti-lo. Ele vai te proporcionar essa bênção, de você sentir a presença dEle. Oh Jesus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança.
Esse Deus que não poupou o seu único filho, mas o entregou naquela cruz por nós. Entregou naquela cruz para que hoje nós pudéssemos estar aqui neste lugar, adorando e exaltando o nome dEle. Nada se faz se não for por meio dEle. Nada se faz. Quero que você cante Santo Espírito, com toda a força do seu coração, que Ele é bem-vindo aqui neste lugar. Santo Espírito, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu Rei ressuscitou, e Ele venceu para sempre. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, Jesus, nós te exaltamos neste lugar, Senhor. Nós te exaltamos neste lugar. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu Rei ressuscitou, e Ele venceu para sempre. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Só a igreja, para sempre. Exaltado é, para Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Aplauda Jesus mais forte, se você puder, glorifica o nome dEle. Nós te adoramos, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Abra sua Bíblia, por favor, o livro de Provérbios, capítulo de número 3, versículo 9 e 10.
Livro de Provérbios. Você pode estar sentado. Bem, capítulo 3, versículo 9 e 10. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio, amém? Tem alguém que está nos visitando pela primeira, segunda vez? Nos dê um sinal, por favor. Tem alguém? Seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Mais alguém? Pela primeira, segunda, terceira vez? Seja bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Que privilégio receber vocês aqui. Seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Amém. Que bom recebê-los aqui. Sintam-se em casa. Nós nos sentimos honrados com a presença de vocês. Amém. Fiquem à vontade. Recebam o carinho e o amor de cada um de nossos irmãos. Nós agradecemos a Deus pela vida de vocês. Provérbios capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo 9 e 10. Onde a palavra do Senhor nos diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Quantos querem lagares transbordando aqui? Amém? Lagares são celeiros, são lagares naquele tempo é onde se prensava uva para fazer vinho. Isso é sinônimo de prosperidade. Se nós queremos prosperidade, nós precisamos trilhar um caminho que passa pela honra. Honra ao Senhor. E existem inúmeras maneiras de honrar ao Senhor. Nós acabamos de honrar ao Senhor com as nossas canções, com nossa adoração, com o nosso louvor. Mas o Salomão, um homem sábio, um homem próspero, ele diz: honra ao Senhor com os teus bens. Amém? E nós vamos ter a oportunidade nessa noite de adorar ao Senhor, de expressar honra, de expressar obediência, gratidão e adoração com nossos bens, com o nosso dinheiro, com parte daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Você fica à vontade para fazer isso nessa noite em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, Jesus. Fique à vontade, irmãos. O Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos
Amém. Graças a Deus. Estenda suas mãos. Vamos orar e consagrar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Senhor, nós queremos consagrar a Ti os nossos dízimos e ofertas. Em nome de Jesus, receba como expressão de honra, de obediência, de gratidão e de adoração a Ti. Se podemos ofertar e se podemos dizimar, é porque antes de tudo o Senhor tem nos dado, o Senhor tem nos entregue. E nós nunca vamos conseguir entregar e oferecer ao Senhor mais do que o Senhor tem nos dado. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Continue a abrir as janelas do céu e derramar a bênção sem medida sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, Deus abençoe a equipe de louvor, poder estar sentados. Amém? Que bom, mais um dia estamos aqui para louvar e adorar ao Senhor, para meditar na sua palavra. Com certeza o Espírito Santo falará ao nosso coração. Amém? Amém? Quantos estão de coração abertos aqui? Diga amém. Graças a Deus. Irmãos, nossa programação vai ser projetada. Nós temos oração de segunda a sexta-feira, de 6 às 6h40. Nós temos oração aqui na igreja de 6 horas às 6h40 da manhã. Então, nós queremos convidar você a vir orar conosco, a fazer parte desse projeto, amém? Quinta-feira nós temos, amanhã, quinta-feira, temos oração dos intercessores. Essa oração é realizada aqui na igreja, das 19 às 19h50. E às 20 horas nós temos oração, nossa denominada oração no monte, onde a gente faz essa oração. Essa oração ela é realizada no pátio, no estacionamento da prefeitura. E se estiver chovendo, a gente vem para a igreja, a gente faz a oração aqui, amém? Então, às 20 horas nós damos início à oração e ela vai até às 21 horas. No sábado, tem escola de intercessores às 8 horas da manhã. Você que quer estar participando, procura o pastor João no final do culto, amém? Procura algum dos intercessores. Pode procurar a Denise, que está aqui, ela faz parte da equipe, amém? Está no primeiro banco, levanta a mão aí, Denise, amém? Pode procurar a Denise, você vai pegar mais informações. Sábado, às 19 horas, culto de jovens. Domingo, às 9 horas da manhã, escola bíblica dominical, onde nós vamos dar sequência ao nosso estudo na primeira epístola de João. Nós pausamos por 2 semanas em razão da mudança e da nossa inauguração. Nesse domingo, se assim o Senhor permitir, nós vamos dar continuidade, amém? Nós vamos continuar no capítulo 2 da primeira epístola de João. E às 18 horas teremos culto evangelístico, culto da família, onde Deus certamente falará no nosso coração. Não deixe participar, convida seus familiares, convida seus amigos e vamos cultuar ao Senhor em nome de Jesus. Irmãos, algumas das músicas, só justificando, não foram projetadas. Nós estamos com problemas técnicos na internet, que nenhum é aqui, é lá do lado de fora. Então a assistência técnica só vem amanhã, né? E como o programa é novo, tem muitas músicas não estão lá ainda, então precisamos da internet para que isso funcione. Então essa é a razão de muitas músicas não ter sido, algumas músicas, né, 2 delas não foram projetadas, amém? Vai tendo paciência com a gente, estamos em transição ainda, nosso culto também não está sendo transmitido, correndo tudo bem, a gente está gravando ali, quando possível a gente posta, amém? Para quem não teve presente, oportunidade de participar, possa assistir em casa depois. Então, esses são os nossos avisos, queremos que você faça parte, você venha abraçar essa causa juntamente conosco, estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar, amém? Abra a sua Bíblia, por favor, vamos para o período da palavra. Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 1. Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 1. Nosso propósito é que a gente trabalhe hoje do versículo 3 ao 9. Vamos ver até onde a gente consegue ir, amém? Esse é um assunto que nós trabalhamos na Escola Bíblica Dominical durante o ano passado. E está muito forte no meu coração, isso me marcou muito, na verdade, principalmente o versículo 5, a gente vai chegar lá, onde o apóstolo Pedro, ele diz, vocês são guardados pelo poder de Deus. Como isso é oportuno para as nossas vidas e para os dias em que vivemos. A palavra do Senhor, ela é viva, poderosa e mais atual do que o jornal que vai sair amanhã ainda, né? Quase 2000 anos em que essa epístola foi escrita,
e ela ainda fala conosco. E se Jesus demorar mais 2000 anos para voltar, ela continuará a falar. Ela continuará a instruir, ela continuará a transformar vidas. Amém? Então, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Vamos orar? Espírito Santo, clamamos a Ti, fala conosco em nome de Jesus. Temos um livro e temos um professor, e esse professor se chama Espírito Santo. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas a igreja recebe e habita nela. Senhor, instrui-nos, inspira-nos, fala conosco, ilumina o nosso coração e a nossa mente para compreender o que o Senhor está falando, o que o Senhor quer falar pela boca de Pedro e hoje aqui através da minha boca, que não seja a palavra de homem, não seja a minha palavra, mas a palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que não chegue apenas à nossa mente, mas ao nosso coração, gere renovo, gere força, gere transformação, gere encorajamento, consolo, se necessário confronto, porque o Senhor é poderoso para fazer tudo isso, em nome de Jesus Cristo, amém? 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, quem está comigo diga amém. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante quem está lendo comigo, amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém? Graças a Deus. Irmãos, estamos bem no início do capítulo 1, o início dessa epístola, e o apóstolo Pedro, nos versículos que nós não lemos, versículos 1 e 2, Pedro se apresenta, ele diz para quem ele escreve, e ele está escrevendo, ele diz aqui, ele chama esse povo os eleitos de Deus. Esse povo que antes não era povo, mas agora se tornou povo, é como nós, que estávamos estranhos às promessas de Deus, não fazíamos parte disso tudo, mas agora nós fazemos parte, e Pedro diz, essa carta é para vocês, forasteiros. Essa é a identidade do cristão para Pedro. Fala assim, amigo, o cristão é um forasteiro. E o que é um forasteiro? O forasteiro é um viajante. É alguém que esteja onde estiver, não está em casa. Essa é a nossa identidade. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Somos forasteiros, somos peregrinos. Estamos peregrinando. E Pedro está escrevendo para um povo que está sofrendo. Para um povo que está sendo perseguido. E é muito importante que eu e você compreenda isso, porque isso aumenta a profundidade da mensagem que ele está escrevendo. Pedro não está escrevendo para um povo que está tudo mil maravilhas. Esse povo está sendo perseguido por Roma. Esse povo está tendo as suas casas tomadas, Delmir, as suas empresas tomadas, os seus bens tomados, os seus familiares estão morrendo, os seus amigos estão morrendo, e não porque eles fizeram algo de errado, mas porque eles resolveram obedecer a Deus, porque eles serviram crer no Jesus que eles resolveram crer no Jesus que você crê. Eles estavam pagando um alto preço por isso, e em meio a tudo isso, Pedro escreve uma carta para consolá-los, para encorajá-los. E como Pedro começa essa carta, no versículo 3, ele começa com um brado de louvor, um brado de júbilo, ele diz, bendito, olha comigo o versículo 3, bendito
o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, observe por favor que Pedro, ele não começa assim: bendito seja vocês, bendito seja nós. Porque ele está falando para um povo que foi salvo, para um povo que foi escolhido, chamado por Deus. Ele está falando de algo que Deus faz e não algo que nós podemos fazer. Então ele diz: bendito seja Deus. Ele não diz bendito seja Maria, bendito seja José, bendito seja o Antônio. Ele diz bendito seja Deus. Só existe uma pessoa que é digna de receber essas palavras, e essas palavras não é você que é digno de receber e nem sou eu. É por isso que Pedro diz: bendito seja Deus, porque Ele, e somente Ele, é exaltado, deve ser exaltado e digno de todo louvor. Não há mérito em nós, querido. Não há mérito em nós. A gente tem estudado nas escolas bíblicas dominicais as epístolas. E como é claro, como é fácil a gente perceber a ênfase que há na Bíblia de louvor a Deus e não tem espaço para o louvor ao homem. Não sobra espaço para louvar ao homem quando se louva a Deus. Não sobra espaço. É o tempo inteiro bendito seja Deus, é Ele que faz, é Ele e tal. E é muito claro que não sobra mérito para mim, não sobra mérito para você. Pedro diz: bendito seja Deus. Não há espaço para orgulho, não há espaço para soberba. Como a gente ministrou semana passada, o Evangelho não deve nos tornar orgulhosos. O Evangelho deve nos tornar gratos. Você é uma pessoa grata? Essa última canção que a gente cantou, como eu amo essa canção, ela diz: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Você já parou para pensar o tamanho da obra que Deus está fazendo dentro de você? De onde Ele te tirou? Alguém que disse: quando percebemos que como pecador não temos direito a nada, seremos gratos por tudo. Gratos por tudo. Quantas vezes nós chegamos a Deus como se Deus estivesse nos devendo, como se Deus estivesse em falta conosco, como se Deus não cumprisse as suas promessas. Então Pedro, ele vai dizer, e ele nos instrui de maneira maravilhosa: bendito. Observe que Pedro está escrevendo para um povo que está sofrendo, Márcio. E ele começa: bendito seja Deus. Ele começa expressando gratidão e alegria, apesar do sofrimento, apesar das circunstâncias. Porque é isso que acontece com um cristão que entende o milagre, o tamanho da salvação. É isso que acontece com aquele que compreende o tamanho da obra de Deus na sua vida. E aí, Cláudio, quando o cristão entende isso, ele pode às vezes estar sofrendo como nós sofremos às vezes. Ele pode estar sendo perseguido como nós somos, talvez perseguidos, embora muito menos do que esse povo aqui. Ele pode estar passando por luta, por lágrimas, por perdas, por dor, mas ele, como Paulo e Silas naquela prisão, o cristão que entende o tamanho da obra de Deus na sua vida, ele vai, apesar de tudo isso, ele vai dizer: Senhor, nós queremos te agradecer, nós queremos te exaltar, porque nada fugiu do controle do Senhor. O Senhor ainda governa, o Senhor ainda é Deus, bendito seja Deus. Será que esse é o nosso comportamento? Pedro nos ensina a louvar independente das circunstâncias. Então, versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos, fala assim comigo, regenerou. E o que é regenerou? Falamos semana passada e hoje nós temos essa palavra de novo no nosso texto. Regeneração é regerar, é novo nascimento. Regeneração é o que acontece quando Deus abre o seu coração e você crê no Evangelho. A Bíblia diz que você nasce de novo, não mais segundo a natureza do seu pai e mãe, mas agora segundo a natureza do Pai Celestial. Não mais com a natureza terrena simplesmente, mas uma natureza do alto.
A natureza de Jesus Cristo, o apóstolo Pedro diz que nós nos tornamos, fala assim comigo, co-participantes da natureza de Cristo. Agora, Pedro, ele nos regenerou. Por que, Pedro, ele nos regenerou? Será que Deus olhou para mim e para você e falou assim, não, ele é porque é uma pessoa boa? Porque ele faz boas obras? Olha para você ver, o Paulinho se esforça tanto. Será que quando Deus nos regenerou, Ele olhou para algo de bom em nós, e Ele encontrou algo bom de nós, algum mérito nosso? É claro que não, e Pedro deixa isso muito claro. Ele diz que Ele nos regenerou, fala assim comigo, segundo a sua muita misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia é não dar para você o que você merece, mas te dar o que você não merece. Isso é misericórdia. Então Pedro diz, ele nos regenerou segundo a sua muita misericórdia. A Bíblia diz lá atrás, em Lamentações, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. A cada manhã. Amanhã quando você acordar, e se você acordar, você respira assim, e lembra, as misericórdias do Senhor são novas na minha vida. Nós merecíamos a morte, mas Ele nos deu vida. Merecíamos o inferno, Ele nos leva para o céu. Merecíamos condenação eterna, mas Ele nos salvou. Só nos resta dizer o que Pedro diz, bendito seja Deus. Mas eu estou sofrendo, Pedro. Bendito seja Deus. Mas eu estou sendo perseguido, Pedro. Bendito seja Deus. Agora, Pedro continua. E ele vai nos dar pelo menos 2 motivos pelo qual Deus nos regenerou. Ele diz que Ele nos regenerou, fala assim, para uma viva esperança. Olha aí, versículo 3. Para uma viva esperança. Irmãos, o apóstolo Pedro está dizendo para mim e para você que o Evangelho nos dá uma nova e viva esperança. É isso que aconteceu com você quando você encontrou Jesus, sim ou não? Vivíamos completamente sem esperança. Efésios capítulo 2, 12, Alessandro, o apóstolo Paulo diz que outrora vivíamos sem Deus e sem esperança. Agora não, agora temos uma viva esperança. Vivíamos sem esperança. Conhece alguém sem esperança? Conhece alguém que ele olha para si e não vê saída, e não vê solução, e acha que agora tudo é o fim? É assim que você vivia, é assim que nós vivíamos, mas o apóstolo Pedro diz que Ele nos regenerou. E nos regenerou para quê? Para uma viva esperança. Pastor, mas qual é a garantia de que eu posso confiar? Qual é a garantia, Márcio, de que eu não vou me frustrar se eu acreditar nessa viva esperança? Se eu colocar a minha vida nessa viva esperança? E Pedro nos dá a resposta. Ele diz para uma viva esperança. Fala assim, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sabe qual é a garantia que Pedro dá? A ressurreição de Jesus Cristo. Se o Pai ressuscitou Ele, Ele também vos ressuscitará no último dia. Se Ele venceu a morte, nós também nele venceremos. Então Pedro diz, qual é a garantia? O Pai aceitou, o Filho ressuscitou. A ressurreição de Jesus Cristo, para mim e para você, sabe o que significa? Que a morte de Jesus Cristo resolveu o problema. Que o Pai aceitou a morte dele. O Pai aceitou o sangue dele. E por isso o Pai o ressuscitou. De maneira que agora nós que merecíamos o inferno, podemos em Cristo encontrar salvação. Podemos em Cristo encontrar vida. O sacrifício foi aceito. O pecado não pode mais te dominar. A morte de Jesus Cristo significa que se Ele venceu a morte não pôde detê-lo. A morte não pôde detê-lo. O autor de Hebreus, não precisa abrir, no capítulo 2, versículo 14 e 15, diz que Ele, por sua morte, fala assim comigo, destruiu o diabo e nos livrou do medo da morte. A morte não é o fim para você.
Não para você que está em Cristo. Não para você que crê no autor da vida. A morte não nos atemoriza mais. A morte não tem mais a vitória. E é isso que Pedro está dizendo. Ele nos regenerou para uma viva esperança. E que viva esperança é essa, Valdete? A vida eterna com Ele. É para isso que Ele regenerou você. Para que você possa viver com Ele eternamente. Mas Pedro também diz mais. No versículo 4 ele diz, no 3 ele diz que Ele nos regenerou para uma viva esperança. E no 4 diz, Ele nos regenerou, continuando a ideia, para uma herança incorruptível, imarcessível e sem mácula. Tem isso na sua Bíblia aí, sim ou não? Versículo 4, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível. Querido, olha para você ver que o apóstolo Pedro diz que o povo de Deus, esse povo que é forasteiro no mundo, Denise, que foi regenerado por obra do Espírito Santo para uma viva esperança, também foi regenerado para que se tornasse um povo que tem uma herança. Herança. E Pedro, como Pedro descreve essa herança? A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O que é herança? Herança é o que o seu pai dá para você, sim ou não? Nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que é co-herdeiros? Herdamos junto com Cristo a herança que é de quem? De Cristo. Já pensou o tamanho da herança? Parou para pensar aí? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E Pedro dá 3 características para essa herança. A primeira característica, incorruptível. O que é incorruptível? Incorruptível, Marcinho, é algo que é imperecível, que não apodrece, que não se deteriora, que não estraga. Você pode ter um baú de ouro na sua casa, mas com os anos, com as décadas, o que vai acontecer com aquele ouro? Ele vai começar a se deteriorar. Ainda que lentamente. Porque o ouro é um metal nobre. Mas qualquer outro tipo de coisa, essa madeira, que provavelmente nós vamos, ela fica, mas com o tempo, ela vai se deteriorar. Mas Pedro diz para mim e para você, dona Horádia, que a nossa herança não se deteriora, que a nossa herança não estraga, que a nossa herança não apodrece. E ele também diz que essa herança é imaculada. O que é imaculada é sem mácula, sem sujeira, é uma herança pura. Tem muitas pessoas que têm um grande patrimônio, mas não é um patrimônio puro, mas não é um patrimônio limpo. Não é um tesouro limpo. E Pedro diz para mim e para você que nós fomos regenerados para uma herança pura. Mas ele diz mais, uma herança imarcessível, inalterável. O que é imarcessível? Imarcessível é isso aqui, ó. Essa flor é de verdade. E se você vir aqui no domingo, provavelmente ela vai estar mais murcha do que hoje. Sim ou não? Sim ou não? Imarcessível é o contrário disso. Se essa flor murcha, é porque ela não é imarcessível. Porque imarcessível, traduzindo literalmente, é imurchável. Amém? Então Pedro está dizendo que a nossa herança não perde o brilho com o tempo, dona Arádia. Não murcha com o tempo. Não perde a beleza com o tempo. Mas observe, por favor. Pedro está falando para um povo que está sofrendo, e para um povo que está sendo perseguido, para um povo que está perdendo as suas casas, os seus bens, as suas posses. E esse povo provavelmente poderia, Valdete, estar triste, estar desesperado, porque eu não tenho mais nada. E Pedro diz, não, bendito seja Deus, porque Ele regenerou você, não para uma herança na terra, mas uma herança no céu, reservada nos céus, incorruptível, imarcessível, imaculada. Aonde a traça não pode comer, aonde o ladrão não pode roubar, aonde o governo não pode tomar, aonde César não pode tomar, aonde a perseguição não pode tomar. É lá que está a nossa herança. Pedro está dizendo para mim e para você, lembrem-se, não se esqueçam,
Isso serve para mim, talvez serve para você. Ainda que você não tenha tesouros nessa terra, ainda que você não seja alguém de posses, de ouro, de prata, lembrem-se, peregrinos, lembrem-se, vocês que nasceram de novo, que há uma herança incorruptível para vocês. Quantas vezes nós somos ingratos, porque nós olhamos para a casa do outro, para o carro do outro, para a vida do outro, para a roupa do outro, e nós nos medimos com os padrões terrenos, e Pedro está dizendo, não é aqui que está o vosso tesouro, não é aqui que está a vossa herança. Há uma herança que está reservada para vocês nos céus. Olha o final do versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada aonde? É lá no banco? Nos céus. O que é melhor? Ser rico na terra ou ser rico nos céus? Se eu puder escolher os dois, não tem problema nenhum. Amém? Mas se eu tiver que escolher, querido, escolha a riqueza do céu. Porque lá ninguém pode te tomar. Lá não passa. Lá está garantido. Nada contra ser rico na terra. O problema é quando eu prefiro ser rico na terra e pobre no céu. Jesus chama esse homem que faz essa escolha de louco. Louco. Se tiver que escolher entre um e outro, escolha no céu. Se puder ter os dois, maravilha. Mas não abra mão da riqueza do céu por causa da riqueza da terra. Quem entendeu até aqui, diga amém. E aí no versículo 5, Pedro mostra algo maravilhoso e como esse versículo marcou o meu coração. Ele diz que nós fomos regenerados segundo a muita misericórdia de Deus para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Aí no 4 ele diz assim, para uma herança incorruptível, inacessível, imaculada, reservada para vocês nos céus. E no 5 ele continua, para vós outros, que sois guardados pelo quê? Pelo poder de Deus. Mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Querido, grifa isso na sua Bíblia. Que sois guardados pelo poder de Deus. Quando você achar que tudo vai acabar ao seu redor, lembra que você é guardado pelo poder de Deus. Se você está em Cristo, você está guardado na mão dele, e de lá ninguém te tira, de lá ninguém te alcança. Você está guardado. Guardado. Irmãos, como isso alcança, como isso é poderoso. Porque nós vivemos em um tempo de medo, sim ou não? De medo, de incerteza, de dúvidas. Aí Pedro diz para esse povo, mas assim, que estava vivendo um tempo muito pior do que o nosso: você é guardado pelo poder de Deus. Pedro, mas eu estou sendo perseguido. Mas você é guardado pelo poder de Deus. Pedro, mas estão tomando a minha casa. Mas você é guardado pelo poder de Deus. Pedro, mas eu estou sofrendo. Mas você é guardado pelo poder de Deus. Querido, isso não é fé que você compra em 99, não. Isso é fé provada. Isso é fé de gente madura. Isso é fé de gente que entendeu o lugar da sua herança, que entendeu o propósito do Evangelho. Isso é gente que entende que é forasteiro, que é peregrino e que o tesouro dele está no céu. Mas Pedro diz, vocês que são guardados pelo poder de Deus, fala assim comigo, mediante a fé. Porque se por um lado Deus nos guarda e Deus nos guarda, por outro lado, é pela fé que nós vivemos assim. É pela fé que nós vencemos. Fala assim, Igor, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Pedro termina o versículo 5 mostrando o alvo disso tudo, Valdete. Concluindo esse futuro maravilhoso que ele nos apresenta. Fala assim, uma viva esperança. Herança incorruptível. Aí ele termina. Para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Para o que que Deus nos guarda? Para que que Ele nos protege? Para que nós exercemos a nossa fé? Para que possamos viver e alcançar essa esperança viva, essa herança completa e essa salvação que está nos preparada para mim e para você. Nós vivemos e usufruímos dessa salvação ainda hoje? Sim, em parte.
Vivemos entre o já e ainda não. Muito nós já vivemos, sim ou não? Mas muitas coisas ainda não. Fomos salvos, sim ou não? Sim, mas ainda há uma salvação que nos aguarda. E é por isso que o poder de Deus nos guarda. E por que o poder de Deus nos guarda? Porque se depender de mim, querido, eu boto tudo a perder. Então Pedro diz, o poder de Deus está guardando você. A mão de Deus está guiando você, está guardando você. Agora, Pedro, o que isso tudo, Pedro, vai gerar no meu coração? Qual é o resultado de entender que Ele nos regenerou? Segundo a sua muita misericórdia, para uma viva esperança, para uma herança incorruptível. Qual é o resultado, Pedro, de eu compreender que eu sou guardado pelo poder de Deus? Querida, pessoa que compreende isso de fato, não resta outro resultado a não ser o que está no versículo 6. Olha comigo o versículo 6. Nisso exultais. Nisso exultais. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Querido, o início do verso 6 deixa claro que está ligado ao que ele está falando para trás. Como é que começa o verso 6? Nisso exultais. Nisso o que, Pedro? O que está atrás? Nisso exultai. Então Pedro está dizendo para um povo que está sofrendo, para um povo, que está sendo espoliado, o governo está tirando seus bens, está tirando as suas posses, mas Pedro diz para esse povo o quê? Se alegrar. O que é exultar? Exultar é se alegrar. Mas que tipo de alegria Pedro está falando? Será que Pedro está falando de uma alegria pequena? Será que é isso que significa a palavra exultar? Será que é aquele sorriso michuruca que às vezes a gente dá? Será que é esse tipo de alegria? Não, querido, exultar, a palavra que Pedro escreve para falar que tipo de alegria que esses cristãos devem ter, dona Horádia, ele escolhe a palavra de alegria extrema. Sabe aquela alegria que você não consegue conter? Sabe aquela alegria que você não consegue segurar? Uma alegria excessiva, uma alegria extravagante, é estar completamente cheio de alegria. É desse tipo de alegria que Pedro está falando. Agora, como que, dona Conceição, um povo que está sofrendo tanto pode se alegrar? Como um povo que vive como esse povo está vivendo pode ser um povo completamente cheio de alegria, passando diante de tantas provas? Será que a razão, Cláudio, para eles pular de alegria é o tesouro que eles têm na terra? Será que a razão para esse povo pular de alegria é porque eles olham para o redor e está tudo dando certo? Eles têm o melhor emprego da cidade, a melhor casa da cidade, eles são as pessoas aplaudidas pelo mundo. Será que essa é a razão desse povo estar pulando de alegria, Valdete? Não. Pedro diz, a razão de você estar exultante de alegria é que Ele te regenerou. Você não era povo, agora você é. Você não tinha esperança, agora você tem. Você não tinha herança verdadeira, agora você tem. Por isso exapule de alegria. Exulte de alegria. Porque essas coisas daqui da terra que são boas, sim ou não? São boas, sim ou não? Sim. Mas são passageiras. Passageiras. Hoje você tem ou não tem, amanhã você pode não ter ou pode ter. Salmo, se eu não me engano, 62:10. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhas nela o seu coração. Fala com a pessoa que está do seu lado assim, se as suas riquezas aumentarem, não coloque o seu coração nelas. Nisso exultais. Embora no presente, olha para você ver
Márcio, que nos versículos 3 ao 5 ele apresenta um futuro. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Ele nos regenerou para uma herança incorruptível, guardada nos céus. Ele nos guarda para uma salvação que há de ser revelada no final do tempo. Agora, como que isso alcança o presente? Porque quando eu olho o presente, não tem nada disso acontecendo, pelo menos não parece. E ele diz, no presente, você pode até por breve tempo estar sofrendo. Mas se alegre. E como esse povo, respondendo à pergunta, pode se alegrar em meio a tanto sofrimento? Entendendo que Deus nos escolheu. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, olha bem com carinho. Deus escolheu essa pessoa aí, apesar dela. Não é por causa dela, é apesar dela. Deus nos escolheu apesar de nós. Apesar das nossas falhas. Apesar dos nossos pecados. Apesar da nossa pequenez, Ele nos tornou seus herdeiros. Ele nos fez co-participantes da sua natureza. Nós temos uma viva esperança apesar das lutas. Apesar das tribulações, e Pedro está dizendo, essa é a causa da nossa exultação. Por isso, exultai. Se alegre. Provavelmente, talvez tenha alguns aqui que chegaram tristes, frustrados com a vida, porque são lutas lá de fora, sim ou não? Dificuldade, perseguição, sofrimento, problemas, mas Pedro diz, exultai. Porque o que Deus fez por você é maior do que tudo isso. É mais valioso do que tudo isso. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você é feliz? Não me responda. Não eu que preciso saber disso. Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz de verdade? Estas coisas que Pedro está nos dizendo te alegram, mexem com você, ou elas entram aqui e saem aqui sem mexer com você, sem você entender o tamanho do milagre que é a salvação, o tamanho da riqueza, o tamanho da esperança, o tamanho do privilégio. Essas coisas te alegram? O que te alegra? Aonde está a sua alegria? Talvez você responda assim, pastor, se eu ganhar na Mega Sena, então eu serei de fato uma pessoa alegre. Não será. Porque a alegria é fruto do Espírito. Não pode ter o fruto quem não tem o Espírito. Alegria é privilégio do crente, daquele que foi lavado, regenerado, remido por Jesus Cristo. Só Ele pode te dar alegria. O mundo não pode te dar alegria verdadeira, perpétua e genuína. Pedro diz, é por isso que Pedro está, é claro, que Pedro está escrevendo para a igreja. Ele não pode dizer para o mundo, exultai. O mundo não tem uma viva esperança. O mundo não tem Deus. O mundo não tem uma herança verdadeira. O mundo não é guardado pelo poder de Deus, mas a igreja é. Então ele diz, exultai. Exultai nisto. Embora você esteja passando por provações, e quais são as características? Ele dá algumas. A primeira delas, olha aí por favor, ele diz, embora no presente por breve tempo, fala assim, as provações são passageiras. É por um breve tempo, graças a Deus, né, dona Arádia? Ninguém aguenta uma vida inteira de sofrimento. Mas você já reparou que o sofrimento passa? Passa ou não passa, gente? Tem dia que demora mais, mas ele passa. Cristão sofre, sim ou não? Mas não vive sofrendo. Cristão fica triste, sim ou não? Sim, mas não vive triste. Cristão chora, sim ou não? Mas não vive chorando. Então, Pedro nos dá uma característica das provações, ele diz que elas são passageiras. Agora, em segundo lugar, Pedro diz que as provações são dolorosas. Olha a palavrinha que ele usa aí. Sejam ainda nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais, grifa essa palavrinha aí, contristados. Pastor, o que é contristados? Essa palavra significa, fala assim, tristeza profunda.
Essa é a mesma palavra que usaram para descrever o sofrimento de Jesus no Getsemane. Sabe quando Jesus suou sangue? Ele foi contristado. É a mesma palavra. Angústia profunda, tristeza profunda, dor profunda. Agora, querido, nós somos cristãos. E cristãos sofrem às vezes, Marcinho. Cristãos sofrem dor e muita dor. Não ache que vir para Jesus vai livrar você do sofrimento, vai livrar você dos problemas. Pelo contrário, espere mais. Mas saiba que você vence em Jesus Cristo. Saiba que você tem promessa em Jesus Cristo. Como é maravilhoso ver o que João diz na sua epístola. Ele diz: eu vos escrevo porque vocês são fortes e vocês têm vencido o maligno. Ele não diz vocês vão vencer, ele diz vocês têm vencido. Agora, tem sofrimento, tem dor, tem luta, tem dificuldade. Agora, Pedro também diz que o sofrimento, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, sejais contristados. Aí você vai grifar outra palavrinha aí, por várias provações, por provações variadas, porque cada um passa de um tipo diferente, elas mudam de intensidade, de tipo. Tem dia que sofre mais, tem dia que sofre menos, tem dia que sofre uma doença, tem dia que é desemprego, tem dia que é dívida, tem dia que é morte, tem dia que é perda. Elas são variadas, mas a Bíblia mostra que para cada provação, a graça de Deus para alcançar você. Para cada sofrimento que nós temos, querido, Deus tem graça para mim, Deus tem graça para você. Eu amo, me chama a atenção o texto de Filipenses 1, 29. Nós ministramos há uns 2 anos atrás, mais ou menos, provavelmente 2 anos, na escola bíblica dominical, a respeito da graça. Se eu não me engano, foram 14 ministrações, falando sobre 5 aspectos da graça. A graça que nos salva, a graça que nos educa, a graça que nos fortalece, a graça que nos capacita e a graça que nos ensina a compartilhar. Mas depois disso eu achei outro aspecto de graça. Filipenses 1, 29 diz: porque Ele vos concedeu não somente a graça de crer nele, mas a graça de sofrer por Ele. Essa graça a gente não quer. Mas Paulo vira para a igreja, Diácono Diego, e diz assim: Ele vos concedeu a graça de sofrer. É Filipenses 1, 29 mesmo, gente? Achou aí ou não? Os irmãos estão procurando? Projeta aí. Para não achar que eu estou inventando, né? Tem isso na Bíblia? Tem isso na Bíblia. Filipenses 1, 29. Porque vos foi concedida a graça de padecer. E o que é padecer? É uma palavrinha bonita para sofrer. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Mas ninguém quer essa graça. Ninguém quer essa medida de graça, mas Pedro diz, o apóstolo Paulo diz, ele vos deu a graça. Já passou por um sofrimento que você achou que não ia passar? Sabe por que você passou? Por causa da graça de Deus. Por causa da mão de Deus, que sustenta você. Mas voltando para Pedro, Pedro diz que as provações, recapitulando aqui, elas são passageiras, fala assim, passageiras, dolorosas, variadas, e fala assim comigo, necessárias. Pastor, agora ficou difícil. Olha o que Pedro diz, nisso exultar, embora no presente por breve tempo, se necessário. As provações que nós passamos, queridos, são o quê? Necessárias. Todas elas não, tem umas que a gente caça. Mas existem muitas que Deus envia. Deus. Para quê? Porque Ele trabalha dentro de você enquanto Ele te prova. Porque Ele trabalha a sua fé, Ele trabalha o seu caráter, Ele faz você crescer. A diferença de uma criança e de um adulto é que o adulto sabe sofrer. Ele nos prova, por meio das provações e das lutas, Ele forja o nosso caráter. O versículo 7, Pedro vai mostrar
Por que, 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, por que as provações são necessárias, Pedro? Ele vai usar uma figura para mostrar isso. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Sabe o que Pedro está falando? Que as provações são necessárias na nossa vida para que a nossa fé seja declarada verdadeira, autêntica. Se tem uma fé verdadeira e autêntica, quer dizer que tem uma fé falsa? Lógico. Então Pedro diz que a nossa fé é provada pelas tribulações. Querido, você mostra que tipo de crente você é na prova, na luta, no sofrimento, na dificuldade, na perseguição. E Pedro está usando a figura, e qual é a figura do ourives com ouro? O ourives é aquele homem que mexe com ouro. Quem tem anel de ouro aí, casado? Você é casado, noivo? Tem um anel de ouro aí, você precisou de um ourives para fazer isso aí. Só porque o ouro não dá lá na rocha desse jeito, o ouro vem todo sujo. Uma pedra bruta, se você passar por uma pepita de ouro na rua, provavelmente você vai chutar ela. Porque é quase que irreconhecível para quem não conhece, se não for irreconhecível para quem não conhece. Quem já viu uma pepita de ouro bruta aqui? Dá para reconhecer, Marcinho? Não dá. Provavelmente alguém ia te dar e você está me dando pedra para quê? Qual é a diferença? O que acontece entre aquela pedra bruta e esse anel aqui? Fogo. Fogo. O ourives coloca esse ouro no crisol. E ele vai acrisolando, ele coloca fogo naquilo. E quanto mais fogo, mais sujeira sai. E quanto mais fogo, mais impureza sai. E quanto mais fogo, a sujeira vai saindo e vai ficando só o quê? Só o ouro. Sabe o que Pedro está dizendo? Pedro não quer falar de ouro. Pedro quer falar de fé. Quando você vem para Jesus, sua fé é essa pepita suja. Entre aspas, para você entender, amém? Aí Deus envia provações para provar a sua fé. Porque Ele não quer você com a fé imatura. Ele quer você com uma fé verdadeira, uma fé autêntica. Então Pedro está dizendo que as provações são necessárias e não são mais apenas necessárias. Ela vem com um propósito. E qual é o propósito? Ela vem para refinar a nossa fé, purificar a nossa fé, aprovar a nossa fé, para que Deus nos glorifique o seu próprio nome através das nossas vidas. Para que o nome de Deus seja exaltado através do nosso testemunho. Agora, o ouro é valioso, sim ou não? Mas a fé provada vale muito mais. A fé verdadeira vale muito mais, porque a fé ela é imperecível, mas o ouro é perecível. Olha aí o versículo 7 diz que o ouro é o quê? Perecível. O ouro não é eterno. O ouro com o tempo, ainda que seja muito tempo, ele estraga, ele se deteriora. Então, ainda que seja o ouro mais fino, a nossa fé ainda vale mais do que o ouro. Observe, por favor, que há algo muito interessante aqui no versículo 6, 7 e 9. No versículo 6, Pedro está falando para mim, Valdete, de uma fé que está sendo provada. Amém, irmãos? Uma fé, fala assim, uma fé que está sendo provada. No versículo 7, ele fala de uma fé que foi provada e o quê? Aprovada. Encontraram aí? Para que uma vez confirmada, ou seja, uma fé que foi confirmada, uma fé que tem o selo de autêntico, aprovado, verdadeiro, genuíno. Então se no 6 a fé está sendo provada, no 7 ela é aprovada, olha o 9. O 9 fala de uma fé que é recompensada. Obtendo o fim da a salvação da vossa alma. Sabe a fé que salva? A fé que foi provada e aprovada. Qual é a fé que salva, pastor? A fé que foi testada, aprovada, ela será recompensada. Que tipo de fé você tem? Que tipo de fé em Cristo você tem? Porque só há recompensa aqui, entre aspas, recompensa entre aspas,
Só alcança o fim da vossa fé, e é por isso que não posso usar recompensa sem aspas. Só alcança o fim da fé aquele que foi testado, provado e aprovado. Uma fé que foi testada, provada e aprovada. De maneira que Pedro está falando na hora para um povo que está sofrendo e que muitas vezes quer fugir do sofrimento. Então Pedro diz assim: as provações não é um caminho que você evita. Pelo contrário, as provações às vezes é um caminho que Deus pega você na mão e te leva. Quem entendeu o que eu quis dizer aqui? Provação não é algo que Deus costuma te livrar. Deus costuma te livrar de tentação. Provação, normalmente Ele te pega pela mão e te leva. Provação, normalmente, olha, entenda que tentação é diferente de provação. Tentação, o diabo que envia, com o propósito de derrubar. Provação, quem envia não é o diabo, é Deus, e o propósito é te aprovar. Jesus foi tentado pelo diabo e venceu, e também foi provado. E a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelo sofrimento. Mas ele não era obediente? Mas a Bíblia está ensinando que a obediência se aprende, se cresce. O próprio Jesus cresceu em obediência. Então, olha para você ver que nós precisamos, às vezes somos provados. E pastor, tem dia que a prova é maior do que a minha força? Tem. O texto de 1 Coríntios 10 diz que Deus não deixa que venha tentação maior do que a sua força. Tentação é uma coisa, provação é outra. Porque Paulo diz na mesma carta que veio sobre eles uma provação maior do que a força deles. Então tentação é para pecar. Deus não deixa vir além da sua força. Você pode resistir ao pecado. Fala a pessoa que está falando assim: você pode resistir ao pecado. Não fala com a pessoa que está falando assim: você jamais será tentado além das suas forças. Mas às vezes, você será provado além das suas forças. Fala com ele assim, para você aprender a depender de Deus. Paulo diz isso. Então, irmãos, as provações revelam quem nós somos. Que tipo de caráter nós temos. Deixa eu achar o texto aqui de provações. Me ajuda na internet aí alguém? Não estava no roteiro? Não, é Coríntios. Não, tá. Tiago também fala, Tiago capítulo 1. Mas o texto que eu quero, depois vocês procuram para mim. Quando estávamos na Ásia, fomos provados além das nossas forças. Sobreveio provação além das nossas forças. Achei. 2 Coríntios capítulo 1. Versículo 7. Segunda Coríntios capítulo 1, versículo 7. Amém? Amém? A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Quem participa do sofrimento também participa do consolo. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Tribulação é prova, sim ou não? Sim ou não? Tribulação é luta, sim ou não? Então ele está falando: eu não quero que vocês ignorem o tipo de luta, de prova que veio quando nós estávamos na Ásia. Porquanto foi o quê? Mas Paulo é crente, sim ou não? Paulo é cristão, sim ou não? Paulo é homem de oração, sim ou não? Paulo é homem de jejum, sim ou não? Paulo é obediente a Deus, sim ou não? Sim, mas ele diz que um dia passou por uma luta que era o quê? Acima das nossas forças, a ponto, Valdete, de desesperarmos da própria vida. O que é desesperar da própria vida? Agora acabou. Agora eu morro. Agora não tem mais jeito. Agora acabou. Agora pronto. Contudo, versículo 9, por favor. Contudo, porque senão você vai ficar desesperado. Mas olha o que Paulo ensina. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de... Ele não está brincando não. O negócio estava feio para eles. Eles já tinham sentença de quê? Morte. Para quê? Qual é o propósito? Qual é o propósito? Por que Deus deixa você passar por isso? Talvez você chegou aqui assim.
Por quê, pastor? Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Amém, irmãos? Então, voltando para Pedro, existem provações que são passageiras, dolorosas, variadas, fala assim comigo, necessárias. Deus trabalha em você por meio da provação. Deus trabalha dentro do seu coração quando Ele te coloca na luta, na dificuldade. Se o ouro que é perecível precisa ser purificado, Valdete, quanto mais a nossa fé. Se o ouro que é perecível precisa ser limpo, Paulinho, quanto mais o nosso coração. Agora, pastor, qual é a diferença entre quem entende essas coisas, a alegria? Porque Pedro está falando de uma alegria. Pedro está falando de uma regeneração, de uma viva esperança, uma herança incorruptível, de ser guardado pelo poder de Deus, de um Deus que usa tudo, inclusive as tribulações. Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e não está escrito lá que todas as coisas boas. Todas as coisas, e todas as coisas é o quê? Todas as coisas. Mesmo as ruins. De quem está dentro do propósito. Daqueles que amam a Deus. Não é para todo mundo, é daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, Pedro está falando tudo isso. E qual é a diferença do que entende que Deus é soberano, que Deus governa essas coisas, que Deus nos regenerou, que Deus escolheu você, que Deus deu uma viva esperança, uma herança incorruptível. Sabe qual é a diferença? Se você não lembrar dessas coisas, sabe o que vai acontecer? Você vai passar pela luta igual quem lembra, só que você vai passar pela luta todo amargurado. Todo cheio de dúvida, todo cheio de medo, cheio de angústia. Agora Pedro está dizendo para um povo, entenda o que eu estou dizendo para vocês, depois que vocês entenderem que você foi regenerado, não porque você merece, mas por causa da misericórdia de Deus, que você recebe uma viva esperança, uma herança incorruptível, que Deus te guarda, agora exulta de alegria. Você vai sofrer? Vai, mas no meio do sofrimento o cristão encontra alegria. Isso é para o cristão, irmãos. O mundo não sabe o que é isso. O mundo não sabe o que é isso. Uma pessoa que não encontrou com Jesus, que não tem isso colocado no seu coração, é incapaz de se alegrar no meio da luta. Agora, nós alegramos por causa das lutas? Não. Mas pelo benefício que elas geram. O texto que Paulo diz, em tudo dai graças, ele não diz por tudo dai graças. Você não precisa dizer, Jesus, que maravilha, como eu amo sofrer, que bênção, manda mais, Jesus, manda mais que aqui aguenta. Não é isso que Pedro está ensinando, não é isso que Paulo está ensinando. O que ele está ensinando é que ainda que você esteja sofrendo, dê graças. Ainda que você esteja sofrendo, lembre-se que há uma viva esperança, há uma luz no fim do túnel, há um amanhecer. O choro pode até durar uma noite inteira, mas a alegria chega, e quando ela chegar, você vai esquecer do choro. É como a mãe grávida que vai dar à luz, e ela sofre 9 meses, mas quando a criança sai, ela diz, valeu a pena, e aquela dor já não se lembra mais, porque agora tem um fruto nos seus braços. Há de chegar um dia, querido, que toda lágrima será enxugada dos seus olhos. Que o sofrimento não vai mais bater na porta da nossa casa. Não vai mais bater na porta do seu coração. E é por isso que Pedro diz, exultai nisso. Exultai nisso. Você não é o saldo bancário o motivo da nossa alegria, porque tem dia que tem dinheiro, tem dia que não tem. Tem dia que a despensa está cheia, tem dia que não está. Tem dia que é carro novo, tem dia que nem carro, tem dia que tem ônibus, tem dia que é de a pé. Mas a herança incorruptível está lá. A viva esperança permanece. Quem está entendendo, diga amém. Então, Pedro vai dar agora, para a gente caminhar para fechar,
ele vai mostrar a marca da verdadeira fé. Pastor, como é que eu sei? Eu quero ter essa fé que foi testada, aprovada e recompensada. Quem quer essa fé, diga amém. Quer saber a marca? Quer saber se você tem essa fé? Pedro vai dizer para mim e para você aqui no versículo 8. Vamos ler o 7 novamente, porque eu preciso do final do 7 e o 8. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, essa fé é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em... O propósito é qual? Louvor. Deus é glorificado. Agora continua. Louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quando você sofre, e sofre de maneira justa, santa, quando você persevera, querido, Cristo é revelado no seu caráter, na sua vida, no seu comportamento. Agora ele termina, olha o verso 8. A quem? Jesus Cristo. A quem? Fala assim comigo, não havendo visto. Fala de novo, não havendo visto. A mais. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Querido, muito provavelmente, eu diria que quase com 99,99% de certeza, nenhum de nós aqui topou com Jesus Cristo ainda. Pelo menos não carne e osso. Alguém já tomou um cafezinho com ele aqui? Pastor, por que não 100%? Porque ele de vez em quando ele resolveu aparecer para Paulo fora do tempo. Então vai que você é um Paulo. Né? Vai que? Não sei. Talvez tenhamos um Paulo ou uma Paula aqui. Mas muito provavelmente você nunca viu ele. Nunca tocou nele. Assim como o povo para quem Pedro escreve. Pedro está dizendo, vocês não viram, mas vocês o amam. Que milagre. Amamos alguém que nunca vimos, mas o conhecemos e cremos nele, porque ele nos atraiu para ele. Então Pedro está dizendo que a marca do verdadeiro cristão, a marca dessa verdadeira fé, não é a sua inteligência, não é o quanto você conhece a Bíblia, não é o quanto você vem à igreja, não é o seu conhecimento, a sua religiosidade, o seu senso de justiça, de confiança, não! A marca do verdadeiro cristão, a marca da sua fé é o amor por Jesus. E eu quero te perguntar, você o ama? Pedro um dia disse que morreria por ele, ainda que ninguém morresse. E ele o negou. Passado alguns dias, Jesus encontra com Pedro e Paulinho e pergunta, tu me amas? Pedro não vai tão empolgado. Ali tem um jogo de palavras que Pedro fala assim, Senhor, eu gosto do Senhor. Pergunta para sua esposa quando você chegar em casa, você me ama? E se ela te responder, eu gosto de você, você acha que foi legal? Foi legal? Hã? Eu te amo. Eu gosto de você. E aí Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Eu gosto de você. Sabe o que é? Eu gosto do Senhor como amigo. A Bíblia diz que Jesus pergunta a terceira vez e Pedro se entristece, Paulinho, porque Jesus perguntou a terceira vez. Pedro, tu me amas? Jesus, eu gosto de você. Sabe o que Pedro está dizendo? Pedro não está sendo sem educação. Pedro está falando, um dia eu achei que te amava, a ponto de dar a minha vida pelo Senhor. E eu descobri que não amo assim. Eu descobri que eu não te amo como deveria amar. Eu descobri que o meu amor pelo Senhor ainda é muito pequeno. Você ama Jesus? Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, é verdade. Você ainda não me ama como você quer amar. Você não me ama como deveria amar.
Mas você não me ama, Pedro, a ponto de morrer por mim. Mas vai chegar um dia, Pedro, que você vai conseguir entregar a sua vida por amor a mim. Vai chegar um dia, Pedro, que você vai me amar como você achou que me amava. Você vai crescer, Pedro. Você vai amadurecer, Pedro. Você vai ser capaz de se entregar, Pedro. Você vai ser capaz de confiar, Pedro. E agora o Pedro que um dia escutou Jesus perguntando para ele: Valdete, tu me amas? Fala assim: vocês que não tendo visto, vocês o amam. Que o Senhor Jesus nos ensine a amá-lo. Amá-lo. Porque essa é a marca da verdadeira fé. Coloque-se de pé no seu lugar. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais. Fala assim comigo: com alegria indizível, com alegria invisível e cheia de glória. O que é alegria indizível? É a alegria que não dá para explicar. Alegria inexplicável. Eu quero que você feche os seus olhos. Pedro está escrevendo para peregrinos, para viajantes. Como eu e você somos peregrinos nessa terra. E esse povo para quem Pedro escreve está sofrendo. Está sendo provado. Mas Pedro escreve: ele escolheu você. Pedro escreve para um povo que está sofrendo, ele diz: ele regenerou você. Para uma viva esperança. Para uma herança incorruptível. Você é perseguido, mas você é guardado pelo poder de Deus. Você é guardado pelo poder de Deus. Então Pedro diz: se alegre, exulte de alegria. Eu quero terminar com duas perguntas: você é feliz? Segunda pergunta: você o ama? Senhor Jesus, nos instrui, Senhor. Nos dá essa fé verdadeira, provada e madura. Essa fé que é testada, mas uma fé que é aprovada. Uma fé que um dia será recompensada. Uma fé que é reconhecida pelo amor, para o amor a Jesus Cristo. Não é falar sobre Ele, é amá-lo com todas as nossas forças. Muito obrigado, Jesus, pela sua obra maravilhosa. O Senhor nos regenerou. Não por causa de nossas obras, mas segundo a sua muita misericórdia. Nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Nos regenerou para uma herança incorruptível, inacessível e imaculada, que ainda que sejamos privados na terra, ela está reservada para nós nos céus. Obrigado, Jesus, por esse privilégio tão grande. Em nome de Jesus, que haja alegria do Espírito em nossos corações. Que haja essa fé inabalável. Em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos. Vá em paz, que o Senhor te abençoe. Te convido a terminar aplaudindo e glorificando o nome do Senhor.